Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou fazer o HTTP GET da entidade Rows. Vou abrir o projeto aqui do back-end, clicar com o botão direito nele e vou em abrir com code. Com o projeto aberto, vou criar a branch para o desenvolvimento. Vou digitar aqui checkout, -b, feature, -53, get, -rows. Vou dar um enter. Agora com a branch criada, aqui ele vai atualizar e aparecer aqui já que está logado na branch. Então vou colocar as minhas informações aqui no comandos, vou dar um Ctrl S para salvar. E agora vou minimizar, vou primeiro startar aqui com yarn dev, vou dar um enter. Agora vou minimizar essa janela e dar 2 cliques no Insomnia. Com o Insomnia aberto, vou vir aqui, criar uma nova pasta, colocar o nome nessa pasta de Rows, vou clicar em Create e aqui dentro vou clicar e vou criar o Get. E vou colocar o nome nele de Index, clicar em Create. A rota que eu vou passar é o http colocar o endereço da minha máquina, que é o servidor, a porta 8080 e a rota vai ser a rows. Essa rows é apenas as funções de autenticação do sistema, ou seja, ele vai ser vai ter a função de usuário, a função de administrador, de gerente, por aí vai. A princípio aqui eu vou criar essa rota, então quando eu clicar em Send, ele vai fazer como sempre, vai lá nessa rota e trazer as informações. Então como ela não está criada ainda, vou lá fazer a criação dessa rota aqui no projeto. Então primeiramente o que eu vou fazer é criar a rota aqui no menu Routes. Logo abaixo aqui do auth, eu vou criar o routes.use e aí colocar aqui dentro a rota /rows, que é aquela rota lá que eu criei. E agora aqui eu tenho que colocar também o check auth, porque essas tem que ser fechada essa rota. E aqui na frente eu vou colocar o controller que vai fazer essa rota. Então eu tenho que vir aqui no controllers e criar um arquivo. Esse arquivo eu vou colocar o nome de row controller.js. Vou dar um enter. Aqui no row controller, primeiramente eu vou fazer uma const de um objeto e vou fazer o require de uma opção que é o express. Feito isso, aqui dentro dessa opção de objeto, eu vou pegar o router. E aí, logo abaixo, eu posso criar o const row controller e receber dele a execução do router. Feito isso, eu posso utilizar o módulo.export para exportar o role controller. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui, vou voltar aqui no role e chamar o role controller. Vou dar um enter, ele vai importar aqui em cima essa informação e eu vou dar um Ctrl S para salvar. Feito isso, a parte de roteamento já está pronta, então quando ele chamar aqui o role controller, ele vai cair nessa opção e justamente aqui nesta opção eu vou utilizar o role controller.get. Por que o get? Porque aqui eu estou utilizando o get quando eu faço a solicitação. Então já criei a rota lá no controller, no route, e agora eu vou chamar o get aqui no role. Então, dessa forma, eu vou passar aqui o parênteses e colocar uma rota vazia, porque aqui na frente eu tenho apenas a rota
role. Eu não tenho uma rota aqui, por exemplo, de ID. Então, se eu não tenho mais nada na frente, eu vou deixar aqui vazia. E aí eu venho aqui e deixo vazio a rota nesse local. Então, eu vou utilizar o async, por quê? Porque ele vai no banco de dados buscar a informação e ele leva um tempo. Então, eu coloco o async para esperar esse tempo para ele retornar aqui. E aí eu vou utilizar o arrowFaction e também aqui dentro o try-catch. E vou chamar o res, que é justamente essa opção aqui, que ele faz o retorno lá para o front-end. No caso, eu estou usando aqui o Insomnia. E aí eu vou utilizar um JSON para ele responder em formato JSON. Vou utilizar o await para fazer aqui o complemento do async. Então eu utilizo o await e chamo um serviço. No meu caso aqui, o serviço que eu vou chamar é o role service. Esse serviço eu ainda não criei, então eu vou criá-lo aqui embaixo. Só que primeiramente eu vou colocar aqui a função que eu vou criar lá dentro desse role service, que é o index. E aí eu posso vir aqui no campo de serviço e criar o role service. Então eu digito aqui role service.js, dou um enter. Aqui no role service, a princípio eu não vou fazer nenhuma configuração, então ele vai servir apenas como um repetidor e vai passar para o repositório fazer a ação no banco de dados. Então o que eu coloco aqui é uma função index e vou chamar um await, porque ele vai esperar, né? E utilizar o role repository para fazer o acesso ao banco de dados e ele vai procurar por tudo. Então eu escrevo um find all e aí coloco dessa forma. Então agora eu vou criar aqui o roles repository dentro dos repositórios. Eu venho aqui, crio um arquivo, coloco essa informação .js e dou um enter. Agora no role repository eu vou criar aquela função que é a const find all e utilizar o async novamente. Vou chamar a arrowFaction e aqui eu teria que ir no banco de dados, fazer a solicitação do banco de dados, fazer um select lá e trazer a informação das rows. Porém, eu não tenho essa tabela ainda lá no banco de dados, então o que eu vou fazer é apenas um retorno, ou seja, eu vou retornar uma lista vazia, por enquanto. Em aulas futuras eu criarei a tabela do banco de dados e teremos informações diretamente lá do banco de dados, mas por enquanto o que eu vou retornar aqui é uma lista vazia. Então eu tenho que retornar, tenho que exportar esse arquivo, então eu vou utilizar o módulo exports e aqui eu vou utilizar a forma de objeto para mandar o find all. Então agora eu dou um Ctrl S para salvar, volto aqui no role service e aqui também eu tenho que chamar esse role repository que eu exportei ali. Então se eu não tivesse feito esse export, não teria como eu buscar aquela informação. Como eu estou exportando dentro de um objeto, ele não vai achar automaticamente. Então eu tenho que criar essa informação aqui através de uma const. Vou colocar const, o nome dela, porque ela lá está importando, no caso, a função. E aqui eu estou trazendo, no caso, o role repository inteiro. Então eu faço isso, coloco ali e chamo através do require. E aí ele me dá essa opção. Então o que eu tenho que fazer é achar onde está o arquivo. Então eu dou 2 pontos para sair dessa pasta. Vou entrar na pasta repositories e achar o role repositories. Dessa forma ele consegue importar daqui do role a informação de find all. E aí eu tenho o index que eu tenho que exportar também. Então, vou utilizar o módulo.exports e vou exportar através de um objeto também o index. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Agora
observando aqui, ó, eu tenho que fazer o return aqui também, senão ele não vai chegar lá do outro lado. Então sim, agora eu posso dar um Ctrl S para salvar e vir aqui no Role Controller. Quando ele chegar aqui, automaticamente ele já vai fazer o res com a resposta de 200, que é automática, porque eu não especifiquei ela aqui no status, e aí ela vai enviar lá para o front-end. Mas se caso ela der algum erro, o que eu vou fazer é um console.log, vou colocar o error aqui, só para ele imprimir o erro que vai chegar, que é esse aqui. E eu também não posso esquecer de dar uma satisfação lá para o servidor, se caso, para o front-end, se caso der o erro. Então, coloco um res status, informando do erro 500. 500 significa que o servidor quebrou e não está funcionando. Então, ele envia lá para o front-end com a palavra-chave error e falando aqui que o role service index, deixa eu copiá-lo aqui, Ctrl C, vem aqui dentro e um Ctrl V, falando que ele não está funcionando. E aí agora eu posso dar um Ctrl S para salvar. Lembrando que eu tenho que importar também o role service. Vou dar um Ctrl C, vou vir logo acima aqui e colocar o const role service aqui. E agora, através do require, eu tenho que achar onde está esse arquivo. Então, coloco 2 pontos para sair da pasta, service para entrar no service e role service para acessar o serviço. Vou dar um Ctrl S para salvar. Agora o que ele tem que, aí ele retorna para cá e automaticamente ele retorna para cá quando eu clicar em Send. E aí aqui ele vai aparecer a lista vazia. Então vou fazer esse procedimento agora, clicar em Send. Feito isso, ele deu o erro de autorização, falando que eu não coloquei autorização aqui. Então eu tenho que colocar autorização aqui nesse ponto. Vou colocar aqui o token. Deixa eu verificar se eu já tenho alguma regra aqui. Não. Por enquanto é só o token mesmo. Então vou utilizar aqui o token 1, que é o que está disponível no momento. Vou clicar em Send. A informação diz que ele já expirou, já tem alguns dias que eu criei esse token, tem que criá-lo novamente através do Signing. Vou vir aqui e clicar em Send para criar um novo token. Novo token criado, vou copiá-lo. Aqui eu tenho que fazer este procedimento, não tem uma outra opção. Vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui nas minhas variáveis de ambiente, tirar o token antigo. Deixa eu selecionar corretamente. Aqui a precisão aqui é um pouco ruim. Agora eu vou dar um Ctrl V aqui dentro, clicar em Done aqui embaixo. E agora sim eu tenho permissão para acessar. Vou clicar em Send. Cliquei em Send, ele foi lá no servidor e trouxe a lista vazia. Então agora está funcionando. Eu vou salvar a informação no GitHub. Vou dar um Ctrl C para sair do servidor, com S, dar um Enter. Clear para limpar. Vou fechar aqui essas janelas. Pode deixar aberto, mas eu vou fechar, não preciso delas abertas. Então aqui eu já tenho a opção que é o 53. Vou digitar um git add ponto, dar um Enter. Um git status, vou dar um Enter. Aqui está tudo verdinho, então adicionou tudo. Agora vou pegar o commit, dar um Ctrl C ali, um Ctrl V aqui, dar um Enter. Vou fazer o mesmo agora com o push. Então, vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V e dar um Enter. Aqui ele deu uma falha, provavelmente eu não estou logado mais no servidor, tem que acessar o servidor do GitHub e logar. Na verdade o que estava ocorrendo é que estava sem acesso à internet, agora eu já arrumei o problema, eu vou dar o git push novamente. Aí ele fez o procedimento, agora com a internet funcionando. Se caso der o erro aí, você também verifica a internet, mas isso aqui é porque minha internet não estava funcionando.
Agora deu certo, vou apertar Ctrl e clicar no link. Então ele abre a janela aqui do GitHub, vou clicar nela, rolar um pouquinho para baixo, clicar em Create Pull Request, aí ele muda de página, vou rolar um pouco para baixo, clicar em Merge Pull Request e em Confirm Merge. Agora ele deu sucesso, vou fechar essa janela e aí vou vir aqui e digitar Git Checkout Main. Git Checkout Main. Para passar para a branch principal, que é a main. Agora eu dou um Git Pull e dou um Enter para ele atualizar o main. Feito isso, ele atualizou o projeto, então agora já está tudo 100%, já está finalizado esse desenvolvimento. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.